986. Rádio Chapecó FM 100.1. Uma emissora do Grupo Chapecó de Comunicação. O programa a seguir é uma produção independente, de responsabilidade única e exclusiva de seus produtores e idealizadores. O conteúdo, as ideias e opiniões expressadas não refletem necessariamente a opinião da diretoria desta emissora. Agora, Hora Espírita. Um programa sob a responsabilidade das Casas Espíritas de Chapecó. Hora Espírita. Diálogos e esclarecimentos à luz da doutrina espírita. E amigos, ouvintes, hoje é dia 10 de agosto de 2024. Inicia mais um programa Hora Espírita, que vai ao ar todos os sábados, das 7 às 8 horas da manhã, pela Rádio Chapecó. O programa Hora Espírita está sob a responsabilidade das Casas Espíritas de Chapecó, vinculadas à Federação Espírita Catarinense, e tem por objetivo trazer a abordagem de diversos assuntos e temas à luz da doutrina espírita. O tema de hoje será a missão da paternidade. E hoje no estúdio, eu, Marcelo Detoni, do Centro Espírita Gotas de Luz. Temos conosco também o nosso amigo Vanderlei Sabadim, da Associação Espírita Nosso Lar. Bom dia, Vanderlei. Bom dia aos colegas, bom dia a todos os ouvintes. Temos conosco o nosso amigo Edson Nick, da Associação Espírita Amor e Caridade. Bom dia, Nick. Bom dia, Marcelo, bom dia, Vanderlei, e a todos que estão nos escutando nessa manhã. Já estamos também ao vivo no Facebook da Rádio Chapecó e você está convidado a participar conosco enviando a sua pergunta ou colaboração através da live no Facebook, onde você pode ver e ouvir esse programa. Lembramos também que o programa conta com um canal no YouTube e perfil no Instagram, e você está convidado a conhecer e a compartilhar dos nossos conteúdos e a acompanhar também os programas anteriores que lá ficam registrados, gravados e de fácil acesso para todos. E agora, nós queremos registrar o nosso agradecimento àqueles que contribuem para que esse programa possa ir ao ar todas as semanas, bem como aos nossos patrocinadores, a Palmar Impermeabilizações, que pedimos licença para ouvir o seu recado. A Palmar Impermeabilizações atua há 29 anos no ramo da construção civil, se consolidando como a principal empresa de impermeabilização, buscando sempre as melhores soluções para atender os clientes, com materiais de alto desempenho e mão de obra totalmente qualificada, o que é confirmado pelo tempo de atuação. Se você busca o que há de melhor em tecnologia e aplicação em impermeabilização em sua obra, entre em contato pelo fone 98432-2845 ou acesse @Palmar Impermeabilizações. Hora Espírita, um programa sob responsabilidade das Casas Espíritas de Chapecó. Então, amigos, voltamos com o nosso programa. Amanhã, dia 10 de agosto de 2024, nós comemoraremos novamente o Dia dos Pais. Essa data simbólica, que nós aproveitamos para também refletir acerca da importante missão da paternidade e também da nossa postura enquanto filhos que muitos ainda somos. O que o Espiritismo tem a nos ensinar, que reflexões que a doutrina espírita tem a nos trazer acerca dessa importante missão da paternidade, é isso que nós vamos tratar neste programa, meus amigos. E para que comecemos as nossas conversas, os nossos diálogos, eu gostaria de perguntar ao nosso amigo Nick, justamente a pergunta que se refere ao tema do nosso programa. A paternidade é uma missão, e qual é o papel do pai nas famílias, Nick? Bom, eu vou recorrer então a primeira resposta ao Livro dos Espíritos, que diz: sem dúvida é uma missão. É um dever muito grande e envolve a sua responsabilidade quanto ao futuro do seu filho. Deus colocou os filhos sobre sua tutela. Bom, se a gente analisar
toda a estrutura do nosso planeta, a gente chama um planeta escola, né? Onde a gente vem aqui para aprender, na realidade, para evoluir, para melhorar. Os pais ou o pai, ele se torna, então, o nosso primeiro professor. Primeiro professor é aquele que dá exemplo, aquele que nos conduz. Então, sim, é uma missão importantíssima, valiosa, demais. O pai exerce uma função muito importante porque ele nos conduz, ele nos dá uma estrutura para que a gente possa seguir sozinho, né? Então, essa estrutura ele nos dá na primeira infância, né? Durante ali a puberdade, a adolescência, né? Depois chega um certo tempo que a gente pode fazer as nossas próprias escolhas, mas o pai é importantíssimo na condução da nossa vida, principalmente a nossa vida moral, nos aconselhando, nos orientando, nos dando exemplo, principalmente, para que a gente possa desenvolver virtudes, né? E eu acho que isso é o mais importante. Ele lembrar a todos de que todos nós somos espíritos, né? Meu pai é um espírito, eu sou um espírito, meu filho é um espírito. Todos nós em evolução. Só que quando a gente recebe um espírito como filho, é nosso dever exemplificar para ele, nos dar a ele uma base cristã. Né? Não necessariamente você precisa ser cristão para isso, mas dar uma base moral para seus filhos. Conduzi-lo por um bom caminho e mostrando, meu filho, esse aqui seria o caminho mais correto. É claro que quando ele for um pouquinho mais velho, tiver condições de fazer suas próprias escolhas, ele vai escolher o seu próprio caminho. Mas o pai, ele realmente é a base da família, assim como a mãe, mas o pai que a gente está falando hoje, ele ajuda a conduzir o seu filho para bons caminhos, deixando claro de que se por acaso um de nossos filhos se perdeu durante o caminho, vai ter oportunidade de voltar ao caminho correto, né? Através do que vai acontecer em sua vida. Veja que a vida ensina também, né? Nos conduz sempre por caminhos, mas a gente vai fazendo escolhas, né? Se eu, como pai, deixei o exemplo e o caminho mais certo para os meus filhos, eu fiz, então, corretamente aquilo que eu chamo de missão. A minha missão foi bem cumprida, porque a partir do momento que meus filhos começarem a fazer as escolhas deles, eles é que são responsáveis pelos seus caminhos, pela sua conduta, e aí vão responder, né, a tudo de mal que fizeram e vão colher tudo de bom também que fizeram. Muito bem. E nesse contexto, né, Nick, muito importante que você falou, dessa missão dos pais de mostrar o bom caminho, de fazer com que os seus filhos se encaminhem para o bem, para aquilo que a moral, né, cristã, a moral das virtudes, né, elas nos convidam a fazer. E para isso, né, a importância de nós pais dedicarmos um tempo para os nossos filhos. Tirarmos aquele tempo para observar os nossos filhos, porque como bem você falou, Nick, os nossos filhos são espíritos, são almas que tiveram muitas reencarnações, como nós, e esses filhos, eles trazem de outras encarnações aqueles pontos que eles ainda não desenvolveram, algumas imperfeições que eles já revelam, principalmente na primeira infância, né? Então, assim como eles trazem qualidades, muita inteligência muitas vezes, habilidades que a gente vê que não fomos nós que ensinamos também. Então ali fica a prova, né, que esse espírito, ele não é quando gerado por nós pais, ele não é um espírito em branco. Então o que nos cabe fazer? Trabalhar esses pontos negativos para que a gente consiga eliminá-los gradativamente, para que eles se redirecionem para o bem
e aqueles pontos de qualidades a gente estimular ainda mais, né? Então, para isso, tempo de qualidade, deixe o celular do lado, abandone as telas ali, mesmo que seja de televisão, e fique observando o seu filho, como ele faz, converse com o seu filho sem nada estimulante eletrônico do lado, para que você vá percebendo e vá fazendo perguntas com o seu filho, conviva com o seu filho, que ele vai aos poucos, nesse convívio, revelando aquilo que você precisa para desempenhar essa missão, trabalhar nessa criança, né, para que ele se torne esse adulto que a gente espera, porque todo pai sonha que o seu filho seja um homem de bem, uma mulher de bem, né, que siga o bom caminho, que seja uma pessoa respeitosa, nobre, né? Perfeito. Para ver como a gente aprende também com os filhos, né? Porque eles trazem qualidades que talvez a gente não tenha exemplificado. E assistindo uma outra palestra falando sobre... nós falamos aqui sobre o exemplo cristão, né? Não quer dizer que um pai que somente tem algumas religiões que praticam o batizado, né? O batismo de sua criança é bastante importante para essas religiões, mas não adianta somente batizar. Você tem que acompanhá-lo, né? Ao culto, à igreja, à casa espírita, exemplificar para seus filhos, né? Mostrar qual é o caminho e sim conduzi-lo por uma religião, se você acha correto ter uma religião, conduzi-lo a essa religião. Mais tarde, sim, ele vai poder fazer então as suas escolhas, mas enquanto ele não tiver condições de fazer essas escolhas, é obrigação do pai e da mãe conduzi-lo. Com certeza. Aqui a gente lembra também, né, que tem toda essa parte moral, essa parte das virtudes, mas a gente não tem que lembrar que nós temos a parte também material, né? Que também é um compromisso dos pais, no pai principalmente, que ali a mãe traz mais a responsabilidade do equilíbrio, da harmonia do lar, da parte daquela dedicação, mais na parte da infância, ela que está mais próxima dos filhos. Mas o pai tem esse compromisso também da parte material, de dar o sustento aos filhos. Então, quando nós falamos em missão também, tem essa parte material, mas isso é bom lembrar que não é só a parte material que é importante. É importante, sim, né, a gente dar as coisas materiais aos nossos filhos, mas lembrar que muitos pais se dedicam tanto à parte material, né, dar tudo de material, e se esquecem dessa questão que tu comentou antes, Nick, da moral, né? Dos bons princípios, né? Dos bons exemplos, da participação junto aos filhos, de ser mais amigo, de estar mais junto com os filhos. E não é o principal a parte material. A parte principal, é claro que quem não, do abandono das questões materiais, também é ruim para quem pratica isso ou tem essa atitude, né, de abandonar filhos e etc e tal, que a gente vai ver mais adiante. Mas essa parte material, ela deve vir junto, complementando as questões morais, dos bons exemplos, dos bons hábitos, né? Então é uma missão que a gente assume, né? Na verdade a gente assume essa missão, né, para com os nossos filhos, também na parte material, mas lembrando, a parte espiritual, a parte da moral é muito importante, né? Como tu comentou, Marcelo, todos nós queremos que os nossos filhos sejam pessoas boas, né? Pessoas honestas, mas nós temos a responsabilidade dos bons exemplos, porque sem dar exemplo, como é que nós vamos exigir dos nossos filhos sem estar participando, né? A gente aprende pelo exemplo. As palavras, elas não gravam, né? O exemplo, ele marca. O que a gente está fazendo, os nossos filhos estão observando muito atentamente, né? Muito, muito interessante essa recordação. Vanderlei, outra questão importante, porque a gente falou há pouco que os nossos filhos são espíritos, que nós somos espíritos imortais, que estamos na Terra, nessa escola, para aprender e para voltar para a nossa verdadeira casa, que é o mundo espiritual. E aí, nesse contexto, os nossos pais, eles são escolhidos antes da nossa reencarnação, dessa vida. Quais são, se positiva essa pergunta que a gente já sabe, né?
quais os critérios para a escolha dos pais? Sim, nossos pais já são escolhidos antes da nossa reencarnação, né? E é interessante que tu falou em leitura, a gente sempre está lendo alguma coisa, está ouvindo alguma coisa, né? E vários livros, às vezes, nos colocam, os livros dos espíritos também, que o que essas escolhas no mundo espiritual, nós como espíritos, como a verdadeira vida é no mundo espiritual, quando nós estamos no mundo espiritual, a nossa vida do espírito, ela é revista, né? É analisada nas outras experiências reencarnatórias que nós temos, né? Para verificar aonde nós precisamos ajustar alguma coisa, porque como nós somos todos irmãos, espíritos em evolução, nós nesse momento, aqui nesta existência, nós estamos pais ou estamos filhos, né? Ora estamos filhos, ora estamos pais. E quando nós vamos para o mundo espiritual, nós somos, tanto aqui como lá, nós somos irmãos em evolução. Lá, nós vamos rever as nossas existências, porque diante dessas existências que nós já tivemos, a gente pode ter convivido com outros espíritos aos quais nós não tivemos uma boa convivência, ou como pais, ou como filhos, ou como irmãos. Nós tivemos muitas divergências na existência e nós vamos rever tudo isso e ver as necessidades junto com o departamento, com os espíritos responsáveis pelo departamento da reencarnação, analisar quais as nossas necessidades. Então existe toda uma programação espiritual, as quais nós muitas vezes participamos no mundo espiritual analisando tudo isso. E a gente vai ver aonde que nós precisamos, né, ajustar algumas coisas, com qual espírito nós precisamos ali reequilibrar, né, pelo nosso desamor do passado ou pela falta do entendimento do passado, da compreensão da vida. E a gente não teve uma boa relação com esses nossos irmãos. Então, lá no plano espiritual, é revisto tudo isso e nós, lá, muitas vezes também, tem alguém que, por exemplo, foi nosso avô no passado, ou avó, e lá nós temos, porque a família espiritual, lá no mundo espiritual, é a família que ela se fortalece pelos laços do amor, e nós temos a nossa família espiritual também. E lá, por exemplo, pode ser que quem foi nosso avô, nossa avó, eles assumam uma responsabilidade de nos acompanhar numa reencarnação como filhos, pela afinidade que a gente tenha com eles, né, espiritual. Pode ser que filhos de um passado, né, assumam a responsabilidade de nos acolher como filhos numa nova encarnação. E assim por diante, irmãos, porque nós somos todos espíritos em evolução. Então lá no mundo espiritual vai haver essa escolha, né, antes da nossa encarnação, ver quais filhos, quem nós vamos receber como filhos, né, em que determinado momento, qual é a como é que posso dizer, o gênero das nossas provas que nós vamos enfrentar, as dificuldades deste filho, e lá nós já aceitamos esse compromisso de reencarnar e receber esses espíritos como filhos. Esses espíritos que nós recebemos como filhos podem ser de afinidades ou não de um passado. Podem ser de afinidades por amor ou pelo desamor do passado, por nossa irresponsabilidade na parte da educação, que eles se desviaram do caminho, que eles possam vir junto a nós, para que a gente restabeleça esse equilíbrio que nós causamos anteriormente, né? Que a gente tem responsabilidade. Então, a gente recebe, inclusive, nós podemos receber filhos junto de nós nessa programação, que não tem afinidade nenhuma, aos quais tem algum espírito que pede a Deus para que tenha paz, que tenha um lar bem equilibrado na parte moral, para que ele não sucumba na sua reencarnação, para que ali seja mais fácil para ele, diante de um lar equilibrado, de pais equilibrados, ele possa então ter sucesso nessa nova reencarnação dele, buscando isso, sem afinidade nenhuma com aqueles espíritos que vão ser pais. Então tem várias situações que nós podemos fazer essas escolhas junto ao departamento de reencarnação, né? Então muitos critérios são avaliados ali para nós recebermos esses filhos, ou a nossa companheira, o nosso companheiro de jornada na parte material.
Então tudo é analisado a nossa vida. É como se fosse um livro aberto de todas as nossas existências, mas nada que nós façamos ou recebemos, nenhum filho, nenhum compromisso, por exemplo, ele vem sem que a gente tenha capacidade de poder abraçar, de poder fazer. É tudo diante da nossa capacidade. Nada acontece sem a autorização de Deus. Claro que a espiritualidade ali está cumprindo com essa vontade de Deus. Então, é um dever dos pais auxiliar esse desenvolvimento físico e intelectual daquele ser que nós recebemos, que vem até nós, como vocês já comentaram, com muitas imperfeições, com alguns desvios em determinada parte da sua moral, aonde cabe aos pais fazer trazer esse ensinamento, tentar restabelecer esse equilíbrio. Por isso é o grande compromisso dos pais. Mas nós, como o Nick falou, como pais, temos um grande aprendizado com os nossos filhos. Porque nós trazemos a nossa própria bagagem, né, que a gente tem da nossa vida espiritual, aonde muitas vezes os nossos filhos vêm nos ensinar a paciência, a tolerância, mesmo que tragam outras imperfeições. Mas vejam que existe uma programação espiritual. Ninguém cai de paraquedas numa família. Eu não pedi para nascer. Não, nós imploramos para nascer naquela família, nós imploramos para ter aqueles pais. E temos que dar graças a Deus de ter tido alguém que nos acolheu como pais, como responsáveis. Nós tivemos um pai, porque nós precisamos estar aqui, mesmo que seja um pai, porque foi por 5 minutos, só para a gestação, só para a questão da formação do corpo físico. Muito bem. Dessa tua resposta, né, Vanderlei, a gente aplica-se a máxima, né, nada é por acaso. Não existe, Deus não assim, ó, tudo o nosso passado espiritual foi plenamente considerado para a configuração da nossa atual família, né? Muito bem explicado. Nós queríamos dar bom dia a todos os nossos amigos que nos acompanham pelo Facebook, que se manifestam dando bom dia a todos, que a luz divina esteja com todos nós. Temos também os nossos amigos que nos escutam pela rádio. Um abraço fraterno também em todos. E nós vamos seguir aqui com o nosso programa, cujo tema é a missão da paternidade, segundo a doutrina espírita, fazendo uma pergunta para o nosso amigo Nick novamente. Nick, e aí entra um ponto importante, né, que talvez alguns dos pais que nos escutam estejam vivenciando, estejam aflitos, estejam, né, pedindo alguma orientação ou esperando, né, alguma orientação. E é nisso que a gente vai perguntar ao Nick, porque há casos em que os filhos são rebeldes, são difíceis e que apresentam até ingratidão para com os pais, para conosco que somos pais. O que a doutrina espírita pode nos recomendar nesses contextos mais complicados da paternidade que muitas vezes nos encontramos? A gente tem que analisar com bastante calma, né? Cada caso é um caso, né? Mas rebeldia e ingratidão são traços ainda de espíritos mais egoístas, né? De alguma forma, ele está colocando para fora tudo aquilo que ele aprendeu, ou principalmente aquilo que ele não aprendeu ainda, né? Talvez esses espíritos sejam somente egoístas, mas talvez, como disse o Sabadim, esses espíritos tenham tido laços, né, anteriores a nós, tiveram convivências conosco e de alguma forma houve alguma injustiça para com eles, né? E aí, como nada fica, como nada é por acaso, eles vêm exatamente na nossa família para que a gente faça aquilo que a lei maior de Deus exige, que é o amor. Aí eles vêm como nossos filhos, mesmo que em algum momento eles tenham sido, talvez, um inimigo de outra encarnação, e aí eles vêm para que a gente cumpra a lei do amor. Vejam, nós precisamos então aparar ou sublimar essas nossas desavenças. Afastamentos ou embates ou discussões
dentro da família, nada ajuda. Nada ajuda. Portanto, se você, pai, está passando por algum momento com seu filho assim, a gente aconselha a calma, sabe? O amor realmente dedicado a esse ser que ainda não compreendeu o quanto é importante o fortalecimento das bases familiares, o quanto é importante a união da família e principalmente o amor entre essas pessoas que estão vivendo juntas, né? Deus é eternamente bom e justo, muito bom. Ele coloca exatamente na nossa família aqueles espíritos que nós precisamos. Vamos lembrar então de que somente laços consanguíneos não nos fazem ficar juntos. Nós precisamos realmente ter laços espirituais, amorosos, né, de bondade entre aquelas pessoas, para então a gente desenvolver o amor. E depois que a gente desenvolve o amor, nós nunca mais nos separamos. Veja, eu tenho um inimigo, né, e eu não consigo amar ao próximo, porque o mais próximo é sempre aquele que está ao meu lado, na minha família. Este é o mais próximo, sempre. Então a gente começa sempre pela família. Então veja, eu tenho um espírito que não sabe o que sente, mas ele é rebelde comigo. Ele não consegue ser grato por ter recebido a vida, por estar na mesma família, por viver na mesma casa, no mesmo lar. Porque ele ainda sente aquelas emanações, aquele sentimento de rebeldia dele, ele traz de outras encarnações. Então, para ele é muito difícil. Como é que eu vou tratar isso? Somente com amor, carinho, né? Perdão. Eu acho que a palavra mais importante aí, nesse momento, é o perdão. Ensinar para nossos filhos a moral, como eu tinha falado anteriormente, é uma obrigação nossa. Mas eu só posso ensinar pelo exemplo, como falou Marcelo. Não adianta falar. Só falar não adianta. Não é? Os nossos atos arrastam as pessoas. Dar o exemplo para os nossos filhos de que nós somos resilientes, de que nós podemos dar amor a ele e realmente é só esta maneira que eu vou mudar o que está acontecendo dentro do nosso lar. Eu fiz o meu possível, mas meu filho mesmo assim é rebelde. Ok. Não se culpe por isso. Não se culpe por isso. Aí é que está. Eu fiz o meu possível. Excelente. Já fez, então, já fez a sua missão. Já teve perfeição na sua missão. Deixe que seu filho, com o passar do tempo, com o aprendizado da vida, vai voltar um pouquinho às lembranças e dizer, meu Deus, eu errei com meu pai. Orar, né, Nick? Orar por os filhos, envolver na energia da oração. Como é necessário Como é isso. necessário. Criar o hábito, né? E falar assim, ó, algumas orações a gente pode fazer nesses casos de pessoas mais difíceis da nossa família. Orar e dizer assim, Deus é teu filho. É meu filho. Eu sou o pai menor, você é o pai maior. Eu entrego esse meu filho que como você bem falou, Nick, eu acho fundamental, fazer bem a nossa parte. Eu faço muito bem a minha parte, eu entrego para Deus nas orações o meu filho mais rebelde, mais difícil, e lembrando sempre a Deus, que a gente não precisa lembrar a Deus, Não precisa. mas a gente lembrar a nós mesmos, Deus é o teu filho, acima de tudo. Toma conta dele, entrega ele para Deus, eduque-o e me ajude a educar melhor. Se colocar numa oração, né, sincera, sempre na oração, além de tudo que você falou, né, que tudo é excelente para a gente ir. E água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Então os filhos rebeldes vão vendo a postura do pai, equilíbrio, que não se desarmoniza com a rebeldia, e eles vão vendo que eles vão murchando na rebeldia. Como é importante isso, né? A gente realmente ama tanto nossos filhos e a gente não quer que eles sofram, né? Mas a gente precisa lembrar que eles são espíritos e que talvez eles tenham que passar por algumas fases ruins em suas vidas para que eles aprendam. Todo filho que, de alguma forma, se coloca contra seus pais,
na sequência, como ele se afastou das leis divinas, né? Honrai pai e mãe, lembra do honrar pai e mãe? Quando ele se afasta das leis de Deus, para você voltar àquele caminho mais reto ou mais correto, você acaba passando por alguns sofrimentos na tua vida. E é natural que isso aconteça. Afinal de contas, todos nós que estamos aqui, você que está nos ouvindo, também passou por dificuldades, e muitas dificuldades. Em todas as áreas de sua vida. Sentimentais, financeiras, né? Todos os tipos, muitas vezes alguma traição, alguma coisa assim. A gente passa por isso e a gente se renova, a gente se refaz, não é? A gente se fortalece. É assim que funciona. E com os nossos filhos vai ser a mesma coisa. Tem muitas mães e pais que vão conversar com a gente nas casas espíritas e a gente diz, olha, faça a sua parte. No restante, como filhos de Deus, ele terá a oportunidade de rever através da própria encarnação que ele está passando aqui. E uma coisa, Nick, que é importante também, eu já passo para o Sabadim, e que aconteceu comigo, de certa forma, né? A minha filha ela tem pouca idade, mas ela teve uns meses muito rebeldes, muito desafiadores. E eu sempre dizia para ela, tu pode fazer o que você quiser, eu te amo igual, eu te amo muito. E quando a gente fala isso e expressa isso tem um poder, mesmo nesse filho rebelde, que ela vai passar aquela fase e o nosso filho nunca pode duvidar do amor que a gente sente por ele. A gente sempre tem que expressar e dizer, você pode fazer o que você quiser, eu vou te amar igual. Eu quero que você haja pelo bem, eu vou fazer o possível, mas eu vou te amar, não importa o que você faça. Porque se o filho tem a segurança do amor do pai, ele começa, isso tem um efeito muito positivo para os rebeldes. E outra reflexão ainda, que a gente às vezes muitos reclamam dos filhos rebeldes, mas a gente esquece que nós somos rebeldes. O nosso pai é Deus, o nosso pai maior. Será que a gente também não é rebelde com o nosso pai maior? Quanto tempo de rebeldia e de esquecimento para o nosso pai maior, e agora a gente quer tudo perfeito na nossa vida? A gente não pode exigir aquilo que a gente não deu, às vezes para o nosso pai físico e nem para o nosso pai espiritual, que é Deus, né? Então a gente tem que se colocar no lugar com humildade. Se chegou um filho rebelde, eu preciso disso, eu tenho a minha dose de necessidade de experiência, porque eu também, de certa forma, sou um pouco rebelde, né, Sabadinho? Sim. Aqui a gente está falando sobre esse assunto, e quando se fala nos filhos rebeldes e os tipos de espíritos que nós temos nas nossas relações familiares, que nós recebemos, e esse tipo de espíritos que somos nós, tem algo muito importante na bondade divina, que é o esquecimento do passado. O Nick falou que nós temos que trabalhar o perdão, né, que é importante. E Deus é só misericórdia, é só amor. E Ele permite justamente que a gente esqueça o passado, que a gente reencarne nessas famílias, venha viver experiências nessas famílias, esquecendo do passado. Mas fica um resquíciozinho ainda daquele querenzinho ali, sabe, que não bate, né? Um irmão com o outro. Pode ver que às vezes entre irmãos não se combina muito, existe uma certa aversão. Entre pais e filhos, mãe e filhos, parece que existe uma certa aversão, né? Então, da onde vem isso? É um resquício de lembrança do passado, das nossas vivências, porque não tivemos uma vida fraternal no passado, uma vida amorosa com esses espíritos, né? Então, assim, sempre os pais se colocar nesses momentos, orando, né, evidentemente, e dizendo assim, pensando assim, alguém de nós dois falhou, né, nessa jornada evolutiva. E o que tu fala, né, de dizer para o filho que ama, porque aquele filho, aquele espírito que está ali habitando aquele corpo naquele momento, ele tem ainda uma sensibilidade da aversão por nós, por alguma coisa de uma vivência do passado. Sim. E ele vai estar sempre nos espizinhando, nos provocando. Então, assim, o amor cobre uma multidão de pecados, de outras existências e desta existência. Então, o nosso desamor do passado, na vida presente, nós temos que amar para trazer o equilíbrio ao desamor do passado. O amor, ele lava, ele vai lavando essa versão, vai lavando gradativamente
esse Vai sentimento. diminuindo, Vai né? diminuindo, com certeza, gradativamente. E outra questão é a parábola dos talentos, que eu gostaria de lembrar do Evangelho, muito importante, né? O que são os nossos filhos? Talentos, né? Que talentos? Eu sou músico. Não, não é nesse sentido que nós estamos falando. É um talento também. Muitas né? vezes o pessoal acha que é dinheiro, né? Tem relação mas também é. Então, Mas sim, também é. mas também, não é só isso. Mas não é só isso. Por exemplo, nós recebemos os talentos aos quais nós temos a capacidade de administrar. Que Deus acha que nós temos a capacidade de administrar. E Deus nos dá talentos. Seja na parte da nossa profissão, é um talento, aonde nós nos adequamos melhor, né? Mas eu não tenho um talento importante, eu não tenho nenhuma profissão importante, eu não sou músico, eu não sou intelectual, eu não sou isso, eu não sou aquilo, não. Mas nós temos aquilo que nós podemos ter, que Deus acha que temos capacidade. E os nossos filhos são talentos. Os pais, nós recebemos os filhos como um talento. E quando a parábola é bem clara, nós recebemos os talentos e temos que devolver os talentos. Vamos só lembrar um pouquinho que é importante. Lá na parábola dos talentos, diz que quando nós recebemos o talento, o Senhor sai e depois ele volta para reaver os seus talentos. O que nós fizemos com os talentos que Deus nos confiou? Bom, aquele que recebeu um talento, de medo de Deus, ele devolveu um talento. Isso representa aquele que não deu importância à sua missão da paternidade, que foi desleixado, preguiçoso e etc. e tal. Vai devolver os filhos como recebeu para Deus. Mas aquele que fez produzir o talento, que chega ao Senhor e diz, está aqui os 2 talentos, os 5 talentos, que eu produzi mais 5 ainda com eles, estão aqui. E Deus diz, vá para a direita, desfruta das minhas alegrias, que eu te darei mais talentos no futuro. Então, isso significa que se nós temos a responsabilidade de devolver a Deus esses filhos que nos foram confiados como talentos, melhores do que nós recebemos. E nós temos essa responsabilidade. Sim. E cada um responde pelas suas obras, né? Na verdade. Muito bem. Seguindo, né, com essas reflexões, né, que são muito importantes, nós temos outras situações também, quando aqueles pais, os nossos pais, por vezes já foram para a pátria espiritual, já desencarnaram, são falecidos. E aí, Vanderlei, uma pergunta bem importante que a gente estuda muito na doutrina espírita. Esses pais, esses entes queridos, também de maneira geral, eles recebem no mundo dos espíritos, quando eles já fizeram a passagem deles, eles recebem os nossos pensamentos, os nossos sentimentos? Com certeza recebem. Vamos ver um exemplo bem prático. Nós estamos aqui nesse momento, né, nessa nossa reflexão sobre o Dia dos Pais, mas que não seja agora, porque os nossos filhos realmente estão dormindo, provavelmente, nessa hora. Mas vamos imaginar que nós vamos para uma outra cidade, ou nós estamos aqui, e os nossos filhos voam e vão morar em uma outra cidade, né? Nós aqui, nós não pensamos nos nossos filhos que estão lá, na outra cidade? O nosso filho que está lá na outra cidade não pensa em nós também? Pensa. Como o pensamento é uma energia, uma forma de energia, toda vez que nós emitimos um pensamento, seja ele bom ou mau, ele vai obedecer à direção do nosso pensamento e vai chegar até onde nós estamos pensando. Tanto na parte física como na parte espiritual, estando nossos irmãos, nossos pais no plano espiritual. Então, claro que o nosso pensamento, sim, chega aos nossos entes queridos que já partiram, que estão no mundo espiritual, o nosso pai, os nossos avós que estão lá, chega até eles, as nossas preces chegam até eles, com certeza, né? E eles também estando lá, que também, se nós sentimos saudade, eles sentem também, eles também oram por nós, torcem por nós aqui na nossa reencarnação, para que a gente tenha sucesso nessa nossa experiência. Então, o nosso pensamento com essa energia chega até eles, sim, com certeza. E eles continuam no plano espiritual, nossos pais, é bom nós lembrarmos, que eles continuam cuidando de nós. Eles continuam próximos de nós muito mais do que nós pensamos, nos orientando através da intuição. Principalmente aqueles que já estão em condições, Isso, aqueles espíritos, bem lembrado, né, que já estão nessa condição, né?
Mas é muito importante, Vanderlei. E você falando, eu me recordo de um livro da psicografia da médium Ivone do Amaral Pereira, chamado Ressurreição e Vida, né? É um livro do espírito Leon Tolstói, né? Que foi um grande escritor russo quando esteve na Terra, e do mundo dos espíritos, como espírito, ele também ditou mensagens aqui para a nossa instrução daqueles que ficamos aqui encarnados na Terra. E ele narra que as orações, os pensamentos que ele mandava para um amigo dele que tinha também desencarnado, ele recebia como se fosse em imagem. O amigo dele narrou para ele que ele recebia como se fosse uma imagem. E hoje nós temos a chamada de vídeo no WhatsApp, o vídeo, né? Sim. Os espíritos, dependendo da nossa energia, como você bem falou, da nossa energia, da nossa vibração, da nossa intencionalidade, eles vão receber os nossos pensamentos, os desencarnados, em até uma imagem de vídeo no mundo espiritual. Então a nossa comunicação com aqueles espíritos, ela acontece quando nós pensamos. Então por isso da importância, né? De nós Justamente. pensarmos o bem, de nós desejarmos o bem para aquelas pessoas, de nós emanarmos o bem, que elas continuem na sua caminhada, e não como às vezes tem alguns amigos que fazem o reverso. A pessoa está em dificuldade, ela lembra, meu pai, como eu estou triste, eu queria que você estivesse aqui, como eu estou muito triste, muito triste. E o espírito que está lá, às vezes, do nosso pai, do nosso familiar, ele recebe aquele chamado que a gente faz e fica, se ele não tem uma maturidade espiritual, ele se angustia com aquilo. Então que a gente possa emanar, e não chamar junto de nós. Eu costumo dizer, né, para os entes queridos que eu lembro que faleceram da minha família, a gente tem que pensar assim, onde você estiver, fique com muita luz, fique com muita paz, e eu vou chamar o meu anjo da guarda. Chame o seu anjo da guarda. O seu anjo da guarda, que ele vai lhe ajudar. É essa a função dele. Para os seus pais e para as pessoas queridas, você manda coisa boa, energias boas, pensamentos bons de amor, de amorosidade, de progresso, que eles continuem aprendendo, né? Mas não chame. Eu digo assim, deixa ele lá no trabalho dele, se ele quiser vir espontaneamente e tiver condições, ele vem naturalmente. Sim. Agora, precisou, chama seu anjo guardião, seu espírito benfeitor. Lembrar então que eles continuam vivos. Continua. Exatamente quando eles saíram daqui, exatamente iguais. Não se transformaram em anjos, ainda não se transformaram em anjos, e talvez eles não tenham condições de nos ajudar. E isso é uma forma de caridade, gente. Façam orações desejando o melhor para aquele espírito. Desejando o melhor. Eu tenho certeza. Outra coisa. Pedindo perdão. Ou talvez dando perdão para aquele pai. Porque tem muitas pessoas que nos relatam que seu pai faleceu e eles não tiveram tempo de pedir perdão aqui em vida. Ou não é que não tiveram tempo, mas não pediram, né? Peçam, façam isso sinceramente, né? De coração aberto. Tenho certeza que o seu ente querido vai receber e aos poucos ele vai aceitar então o teu perdão, porque isso é maravilhoso, né? O mundo, a nossa vida nunca acaba, eles só estão em outra dimensão. Muito bem, muito bem. O nosso programa, agora são 7h45 da manhã, o nosso programa vai até às 8 horas e nós novamente gostaríamos de escutar o recado da nossa patrocinadora Palmar Impermeabilizações. A Palmar Impermeabilizações atua há 29 anos no ramo da construção civil, se consolidando como a principal empresa de impermeabilização, buscando sempre as melhores soluções para atender os clientes, com materiais de alto desempenho e mão de obra totalmente qualificada, o que é confirmado pelo tempo de atuação. Se você busca o que há de melhor em tecnologia e aplicação em impermeabilização em sua obra, entre em contato pelo fone 98432-2845 ou acesse @Palmar Impermeabilizações. Hora Espírita, um programa sobre responsabilidade das casas espíritas de Chapecó. Então, meus amigos, nós estamos novamente, voltamos depois da nossa patrocinadora, nós estamos com o programa Hora Espírita, com o tema desta manhã, a missão da paternidade sob a ótica espírita. Mais uma questão que eu queria trazer para a nossa conversa, e eu quero pedir para o Nick.
Eu devo tratar bem o meu pai, mesmo que ele não tenha cumprido os seus deveres, Nick? Pois é, que situação, né? Realmente muito complicado, muito difícil. Se isso está acontecendo, né? Ou se isso aconteceu em nossas vidas. Mas a gente tem que lembrar de algumas coisas, né? A caridade, ela deve ser exercida sempre. Até porque, talvez, o meu pai não tinha condições de me dar algo que eu tanto sonhava. Por exemplo, ninguém dá aquilo que não tem, que não possui, né? A gente espera do pai o amor, o carinho, a compreensão, mas talvez ele não tenha fortalecido nele isso ainda, né? Então, a gente, de certa forma, necessita ser caridoso com o nosso pai, porque também é um espírito que está em evolução, muito imperfeito, como nós. E nós não somos filhos por acaso, né? Não é nosso pai por acaso. Se talvez ele tenha feito de forma errada, agido de forma errada para conosco, vamos novamente lembrar, vamos fazer a nossa parte, e lembrar de uma passagem que está no Evangelho de Cristo: honrar pai e mãe. Quer dizer, o pai e a mãe são os mais próximos de nós. Assistir eles nas suas necessidades, na sua velhice, mesmo que ele tenha errado conosco. Ah, mas eu não consigo. Ok também. Você também é um ser em formação, né? Muitas vezes a gente sabe o que é certo fazer, mas eu não consigo fazer. Ok. Mas o simples fato de você exercer o perdão para com teu pai já é um grande passo. Já é o início, realmente, da união desses dois espíritos que necessitam disso. É eu perdoar o meu pai pelos atos falhos dele. E aí, como exemplo, você será um exemplo também para os seus filhos. Vou dar um exemplo. Eu vou usar a minha mãe aqui. Quando a gente era muito pequeno, eu lembro que a minha avó já estava adoecida, né? E a minha mãe ia todos os dias na casa da minha avó, né? Ou ela ia a pé, ou meu pai levava de carro. Mas ela ia todos os dias lá na casa da minha avó, só tomar um chimarrão, dizer oi, ficava lá um pouquinho e voltava para casa. E hoje os filhos da minha mãe, nós, geralmente vamos quase todos os dias na casa dela. Quando a gente tem condições, a gente passa lá, nem que eu fique só 15 minutos, meia hora lá na casa dela, toma um chimarrão, fala um pouquinho com ela. Esse foi o exemplo que ela nos deixou, que o meu pai deixou. Então, é importante porque um dia você vai lembrar, opa, isso eles nos deixou. Se talvez o teu pai não tenha deixado bons exemplos, você sabe exatamente o que fazer. Você sabe quando você está errando. Então, faça pelo correto. Nesses casos, eu acho que a palavra mais correta é perdão, sincero. Perdoar, sinceramente, fazer a nossa parte. Porque a gente tem que lembrar uma coisa, não são somente os laços consanguíneos que nos unem. O que nos une é o amor que eu aprendo. Por isso que nós temos famílias espirituais, amigos espirituais, né? Esses que estão no mundo espiritual, nos ajudando, nos intuindo, são espíritos que nós já aprendemos a amar. Os consanguíneos, a maioria das vezes, são espíritos que nós precisamos aprender a amar. A partir do momento que eu aprender a amar esses que fazem parte da nossa vida, mesmo que eles tenham errado muito comigo, esses serão eternamente meus amores. Seremos família o tempo todo, eternamente, mesmo que eu não esteja aqui com eles. Até porque nós temos que lembrar, se eu tive muitas encarnações, eu tive muitas famílias, não é? Eu tive muitos espíritos. Esses espíritos estão torcendo por nós, porque eles já aprenderam a nos amar. E nós amamos eles
mesmo que eu tenha esquecido deles, eu não lembro deles, mas eu tenho certeza que eu tenho muitos espíritos que estão torcendo e fazendo orações por mim, porque nós já formamos uma grande família, né? E aí a gente fala sobre irmãos, todos nós somos uma grande família espiritual, todos. Talvez aqui a gente esteja como amigos, Marcelo, o Vanderlei, talvez em próximas encarnações nós seremos uma família. Por que não? Afinal de contas, talvez eu preciso aprender a amá-los melhor, não é? Ou talvez eu preciso aprender com vocês. É assim que as coisas acontecem. Deus, ele é muito bom para conosco, ele nos dá a oportunidade, sempre, de a gente aprender a amar. Nick, enquanto tu tá falando, eu tô lembrando de algumas coisas, e talvez tu vá falar ainda, mas é bom a gente lembrar que nessa condição da problemática da família, das aversões e etc., o meu pai, você não teve um pai como eu tive. É bom a gente lembrar o que nós estávamos falando antes, do nosso passado, quem nós somos, quem nós fomos, e se nós fomos maus pais, se nós agimos de forma inadequada, se nós fomos filhos rebeldes com os nossos pais, né, que não respeitamos os nossos pais, numa próxima existência, talvez nós tenhamos uma experiência de ter pais, né, que às vezes, quando nós chegamos aqui, a gente diz, mas olha o pai que eu tenho, que tipo de pai que eu tenho, né? E a gente se queixa dos pais que a gente tem. Mas, na verdade, esse é o pai que nós precisávamos ter nessa encarnação para trabalharmos aquilo que nós precisamos trabalhar no nosso aprendizado, né? Mas meu pai não me dá isso, não me dá as coisas material. Meu pai é isso, meu pai é aquilo, meu pai é muito rude. Talvez, eu falo por mim, se eu não tivesse tido um pai disciplinador, né, mais rígido, porque esta é a função do pai também, né, manter a disciplina, amoroso, mas manter a disciplina, né, com os bons exemplos. Se eu não tivesse tido esse pai, eu não sei o que seria de mim nessa existência, né? Graças a Deus eu tive pais na questão moral que me ensinaram principalmente a questão moral. Me deram coisas materiais, sim, mas a questão moral foi a mais importante. Então nós precisamos, às vezes tem esses resquícios aí que dificultam a nossa caminhada, né? Que é porque nós precisamos realmente daquela experiência, vivenciar, trabalhar a paciência, a resignação. Então assim, depois a gente vai rever tudo isso e vai ver que era aquilo que nós precisávamos. Uma outra coisa importante também, a caridade nos pede para amar ao próximo, o amor, a prática do amor. O amar ao próximo como a si mesmo, a lei da caridade, é fazer aos outros aquilo que nós gostaríamos que os outros nos fizessem. Então, nesse contexto, também na nossa família, nas nossas relações, é isso que nós precisamos lembrar, de fazer aos outros aquilo que a gente gostaria que os outros nos fizessem para nós. O respeito, tudo que tu tem comentado aí, Nick, tudo isso. A gente agir dessa forma, independente do que o outro está fazendo para nós, né? Porque é o nosso aprendizado. Muito bem, Vanderlei. E é justamente, né, essa outra questão que você já acabou, né? Já vou pedir para você continuar falando, porque é justamente a doutrina espírita vem nos trazer muitas e muitas dicas, muitas e muitas recomendações para que a gente exerça bem o nosso papel da paternidade, né, Vanderlei? Sim, justamente. E quando a gente tem o conhecimento sobre que o Espiritismo nos traz, ele não vai nos livrar do problema que nós vamos enfrentar na vida, né? De todas essas dificuldades, mas ele vem nos aparelhar, vem nos fortalecer para que a gente enfrente de uma forma melhor, entendendo a situação e procurando fazer o melhor, dar o melhor de nós para cumprir com essa nossa missão, né, de paz. Porque nós não somos perfeitos, espíritos perfeitos. Os nossos pais, eles deram o melhor que puderam para nos educar, para nos ensinar, né? Aquilo que eles sabiam, aquilo que eles aprenderam dos seus pais, né? E assim vem a geração. E nós estamos procurando fazer o melhor de nós, e é esse o objetivo, dar o melhor de nós para auxiliar esses espíritos que vêm e estão sob nossa responsabilidade, para que eles possam se preparar para as dificuldades do mundo.
e também dar um ensino, falar das coisas espirituais, da continuidade da vida, que a vida continua, falar dessa questão moral, que é muito importante, ensinar aos nossos filhos, dar exemplo, porque se nós não vivenciamos, como é que um pai vai dar exemplo para um filho se ele não é o exemplo, se ele mente, alguém bate a porta cobrando uma conta e o pai diz, diga que eu não estou, olha o exemplo que ele está dando para o filho. O filho está copiando os exemplos do pai. Então nós precisamos ser exemplos, porque o exemplo é que arrasta. Nós não vamos criar nenhum filho perfeito nessa existência, de maneira nenhuma. Não vai acontecer um milagre, mas podemos melhorar a sua vida e a nossa vida, trazendo esse equilíbrio na nossa vida, e para que ele possa voltar ao mundo espiritual com mais entendimento da parte espiritual e da parte moral, melhor do que ele chegou aqui. E nós estaremos cumprindo, assim, com a nossa missão de pai, naquilo que nos foi possível. E sempre pedindo a Deus a ajuda para que a gente possa cumprir esse momento. Eu acho que você tocou num ponto muito importante, Vanderlei, que é bom a gente novamente ressaltar aqui, né, que até o Nick, você comentou anteriormente. Para um pai exercer bem essa missão da paternidade, ele tem que estar em constante melhoria, renovação moral. Ele tem que estar buscando a sua própria melhoria, porque cada um dá aquilo que tem. Então, como é que eu vou fazer algo de bom para o meu filho, dar um bom exemplo, se eu estou estagnado, se eu estou parado na minha evolução, né? A gente só pode dar aquilo que a gente exemplifica. Como é que eu vou exemplificar coisas novas se eu não estou buscando me melhorar? Então, para a gente exercer, além de dar esses elementos todos que foram comentados, o pai precisa estar num processo de ele com ele mesmo tentando ser melhor a cada dia. Perfeito. Eu acho que, além de tudo que vocês falaram também, a gente continuar fazendo orações por aqueles que nós amamos, estejam eles aqui ou não, encarnados ou não, fazendo orações, porque as orações chegam até eles. Lembrar que tanto os nossos pais como os nossos filhos são espíritos, né? Ainda em desenvolvimento, e eles precisam da caridade, do nosso perdão. E principalmente faz parte da missão do pai apresentar os passos e os ensinamentos de Jesus. Nós que somos cristãos temos a necessidade de apresentar para nossos filhos os exemplos que Jesus nos deixou, que ele deixou aqui na terra para todos nós. E eu tenho certeza de que um dia, mesmo que hoje ele não preste atenção, um dia ele vai lembrar de tudo isso. Mesmo até que não seja nesta encarnação. Veja que aos poucos, todos os nossos exemplos, como disse o Vanderlei, eles serão lembrados. Então, que a gente seja um bom exemplo para os nossos filhos, né? E os nossos filhos pedir para que eles tenham paciência para conosco, porque nós também precisamos do perdão deles. E também lembrando que nós estamos falando de pais, né? Mas Deus é nosso Pai, né? É nosso Pai maior. E a gente tem que ter gratidão nessa existência por aqueles que nos receberam como pais, né, Nick? Que todos nossos antepassados, né, que nos receberam em algum momento como pais, e graças a eles nós somos o que somos hoje, né? Então a gente tem que agradecer a Deus, que é nosso Pai maior, por esses espíritos que nos receberam, e agradecer por ter tido alguém que foi nosso pai, mesmo que foi por alguns instantes, porque o que nós precisávamos mesmo, como diz o nosso irmão Haroldo Dutra Dias, ele, na sua experiência de vida, ele disse, eu só precisava nascer, né? Ele teve um pai totalmente ausente desde a sua gestação praticamente, e ele só precisava nascer. Então a vida estava ali para ele e dependia do esforço dele, todas as dificuldades que ele teve. Então, mesmo assim, nós devemos ser gratos a Deus porque nós estamos aqui. Nós tivemos a oportunidade da reencarnação, enquanto tantos aguardam no mundo espiritual para ter essa experiência que nós estamos tendo nessa vida. E ser gratos aos pais que temos.
Agora, se a gente tem um pai que não é muito bom, que não é da forma que nós queremos, vamos nós ser os exemplos e sermos bons filhos aos nossos pais e amar os nossos pais. Não só dando presente no Dia dos Pais, é importante, mas amarmos, como tu falou, Nick, darmos atenção, darmos o carinho necessário e tudo aquilo que está diante das nossas possibilidades. Muito bem, meus amigos, agradecemos a participação, Nick e Vanderlei, do nosso programa. Muito obrigado a todos, um excelente Dia dos Pais, com muitas felicidades. Vocês merecem ser felizes, vamos fazer isso junto com as nossas famílias. Vanderlei também. Muito obrigado, Vanderlei. A gente que agradece e um bom domingo a todos, um bom domingo do Dia dos Pais com as famílias, que Deus abençoe a todos. Muito obrigado, amigos, pela audiência mais uma vez e sábado que vem teremos o próximo programa. Que todos fiquemos na paz de Deus. Hora Espírita. Um programa sob a responsabilidade